Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Estou aqui para contar uma daquelas histórias que é legal da gente contar e é legal de registrar, porque realmente não é fácil que elas aconteçam. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada para todo mundo novo que está chegando por aí por indicação do meu amigo querido Fred Caldeira. Obrigada, Fred, e obrigada, pessoal, que está chegando por aí. Enfim, espero que vocês gostem aqui do canal. Nas próximas semanas teremos muito conteúdo de Liga dos Campeões, também Copa do Mundo tá chegando, então por aqui vamos falar muito, obviamente, de seleção espanhola, de seleção brasileira, enfim. Tem muita coisa por aqui, espero que vocês curtam estar por aqui. É sempre aquele pedido para quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, assim o canal pode crescer. Deixem o like no vídeo e os comentários e bora falar sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje. Tem algumas despedidas que você olha e diz, cara, essa pessoa fez algo que conseguiu transformar um estádio inteiro em um lugar para chamar de casa. E não é fácil que isso aconteça, porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando de um esporte muito passional, de um esporte no qual, para torcidas de grandes clubes, a única coisa que importa é vencer, a única coisa que importa é ganhar títulos. E quando você vê que um jogador que não é formado nas categorias de base do clube, que não passou pela sua formação inteira dentro de um clube, consegue criar um sentido de pertencimento tamanho com um clube, que quando ele se despede, o torcedor devolve esse carinho que ele colocou à disposição quando resolveu vestir a camisa do clube, são dias e momentos que ficam marcados, histórias que valem a pena a gente contar. Claro que eu tô falando da despedida de Carlos Henrique Casemiro do Old Trafford no último jogo dele com a camisa do Manchester United, uma despedida linda demais. Para quem não viu, eu indico para assistir, mas posso explicar aqui um pouquinho. O Casemiro disputou hoje, nesse domingo 17 de maio, o último jogo dele com a camisa do Manchester United no estádio do Old Trafford. O United ainda tem um jogo pendente pela Premier League, mas já terminou a competição em terceiro, conseguiu voltar à Liga dos Campeões, venceu o seu jogo contra o Nottingham Forest e o Casemiro deixou o campo, obviamente foi substituído para receber o aplauso do torcedor. Foi muito bonito já na hora da substituição, porque o Casemiro se emociona muito, o torcedor se emociona demais. A gente vê nas arquibancadas bandeiras do Brasil, cartazes para o Casemiro, bandeiras do Brasil com a cara do Casemiro. Então, uma conexão do torcedor do United com o Casemiro muito bonita, o Casemiro muito emocionado. E depois do jogo tem uma homenagem ao Casemiro, na qual ele vai pro meio do campo com a sua esposa, com seus filhos, enfim. Recebe todo o carinho do torcedor do Manchester United, que canta a música já que ficou famosa, Casemiro, oê, oê. E eles pediam um ano mais de contrato, mas o Casemiro resolveu que essa era a sua última temporada no Manchester United. Vamos ver qual vai ser o destino dele. Mas lindo demais ver que o Casemiro conseguiu construir essa conexão com o Manchester United. A gente tá falando de um jogador que saiu do Brasil muito jovem, que chegou para o Real Madrid B para tentar, ganhar espaço para poder mostrar as suas qualidades no Real Madrid, consegue fazer isso, entra para o time principal do Real Madrid, é emprestado para o Porto, onde faz uma baita de uma temporada, o Real Madrid vai lá e recompra ele, e aí a gente está falando de quase uma década de Casemiro no Real Madrid, no qual ele ele fica marcado na história do clube como integrante de um dos melhores trios de meio de campo da história do futebol, Casemiro, Kroos e Modric, o maior trio de meio-campistas da história do Real Madrid, no qual o Casemiro, digamos que tem menos protagonismo, porque a função dele não é a função tanto de dar assistências, não é uma função tanto de marcar gols, mas foi uma função que ele desempenhou com tamanha maestria dentro do Real Madrid, que vai ficar para sempre marcado como um dos maiores volantes, se não o maior volante defensivo da história do Real Madrid, um cara que teve uma regularidade absurda em 9 temporadas com o Real Madrid, conquistou 18 títulos, 5 Ligas dos Campeões, marcou realmente a sua passagem, a sua trajetória pelo Real Madrid. Em 2022, quando o Casemiro estava no auge, ele resolve sair
do Real Madrid para aceitar uma proposta do Manchester United. Ele deixa o Real Madrid no auge, como eu digo, porque quando ele sai, ele tinha recém sido eleito o melhor jogador em campo na final da Supercopa, na final da Supercopa da Europa em 2022. E aí ele deixa o Real Madrid do tamanho que ele é, com toda a homenagem, enfim, ficou com o carinho do torcedor madridista, que sempre reconhece no Casemiro um cara com extrema entrega e que sempre deu tudo que tinha em campo pro Real Madrid. Enfim, é um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, um dos maiores vencedores da história do Real Madrid. Enfim, o Casemiro saiu do Real Madrid no lugar que ele merece estar na história do clube, né? Muito grande. E aí ele vai para um Manchester United, que nós estamos falando de um dos grandes clubes europeus, mas que atravessou e atravessa nos últimos anos momentos muito complicados. E o Casemiro resolve ir para este United, né? Quando ele vai para o United, o time do United não tá à altura de receber um cara como o Casemiro. E ele decide ir e vai. E aí ele passa por N momentos. Consegue ganhar 2 títulos no United. Tem momentos muito bons, momentos bem ruins de técnicos que não confiam nele, que tem que batalhar para poder estar apto, para poder jogar e para poder ter a regularidade que no Real Madrid a gente se acostumou a ver o Casemiro com essa regularidade. Passa por altos e baixos, recebe muitas críticas por parte da imprensa da Inglaterra. Tem, inclusive, um comentarista, eu não gosto nem de falar o nome, porque eu achei um absurdo que ele falou, que diz que o Casemiro devia deixar o futebol antes do futebol deixar ele. Eu acho absurdo uma pessoa que se atreva a falar isso, se ela nem sabe da vida do outro, né? E o Casemiro mostra que ele vai deixar o futebol, e o futebol vai deixar ele quando ele quiser. Não é ninguém que decide isso por ele, é ele próprio que decide. E aí a gente vê uma temporada de uma virada absurda do Casemiro, desde a chegada do novo treinador do Manchester United. A maior temporada goleadora dele na Premier League, foram 9 gols do Casemiro na Premier League. 160 jogos, pode ser até mais, com o Manchester United, 26 gols e 13 assistências, 2 títulos conquistados em 4 anos, mas mais que tudo isso, a construção desse sentido de pertencimento com o clube, né? O Casemiro sai do Manchester United como um ídolo. Ele recebeu o Manchester United talvez menor do que o Casemiro quando ele chegou, como eu disse, no auge, e tá entregando e saindo do United muito maior. O United volta para a Liga dos Campeões, o United é terceiro da Premier League, e ele consegue construir tudo isso, né? Construir essa união com a torcida. Como eu disse, o jeito com o qual o torcedor do United se despede do Casemiro é a prova de que tudo que ele entregou, ele tá recebendo de volta, né? Nessa reta final aí, nesses últimos momentos como jogador do Manchester United. Tenho certeza que o torcedor do United, assim como o torcedor do Real Madrid, sempre vai receber o Casemiro de portas abertas no clube. É um cara que deixou uma marca muito grande, como eu disse, de resiliência, de entrega, de dedicação. Ele tem isso como característica para ser esse jogador que marca, né, que deixa um legado. Eu lembro até na saída dele do Real Madrid, eu pergunto para ele, né, em relação a esse legado que ele deixou no Real Madrid, de ser um cara que trabalha muito, que se entrega muito, que se dedica muito para poder estar apto para sempre jogar, porque a regularidade talvez seja uma das grandes marcas do Casemiro, que é, na minha opinião, o melhor volante dessa década e tá na conversa aí de melhores jogadores da posição na história, né? Tomara que ele consiga também conquistar coisas com a seleção brasileira, porque no final das contas isso conta muito. Tem uma Copa do Mundo para o Casemiro pela frente. Vamos ver qual é que é o desejo dele para frente, né? Onde ele vai jogar. Sabemos que existem propostas para o Casemiro jogar em diferentes lugares, mas assim, para terminar o vídeo, a história que o Casemiro consegue construir no United é bastante parecida com a que ele construiu no Real Madrid, só que bem menos vencedora. Então talvez isso tenha uma marca ainda maior, que ele consegue deixar o legado dele de uma forma diferente que ele deixou no Real Madrid, mas eu acho que do mesmo tamanho, né? Ele sai dos 2 clubes, de 2 grandes clubes europeus, do tamanho que ele tem como jogador, né? Eu acho que ele conseguiu, de diferentes formas, entregar o que ele tinha de melhor em diferentes momentos para esses 2 grandes clubes e sai dos 2 como ídolo, que saiu do Real Madrid como ídolo e deixa o Manchester United na mesma condição de ídolo. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, deixem um like e comentem. E vocês sabem, né, que eu gosto muito do Casemiro como jogador. Gosto muito do Casemiro em geral, eu acho que é um cara que sempre entregou tudo, né? Assim, sempre defendeu os escudos que ele levou na camisa com
com o que ele tinha de máximo. Ele entregava sempre o máximo, tudo com o Real Madrid, com o United também. E é muito bonito ver o reconhecimento do torcedor em relação a isso, né? Porque não é todo mundo que consegue sair dos clubes como o Casemiro saiu. Saiu como ídolo do Real Madrid, saiu como ídolo do Manchester United. Tem um carinho absurdo da torcida do Porto. Então ele consegue deixar essas sementes positivas, né, do trabalho dele nos clubes pelos quais ele passa. E, enfim, desejar toda a sorte do mundo pro Casemiro na Copa do Mundo. A gente precisa muito dele. E também no futuro dele, que ele decida o caminho que ele quer tomar, porque ele ganhou poder decidir absolutamente tudo em relação ao futuro dele com todos esses anos de futebol. Um beijo para todo mundo que chegou até aqui e, claro, até o próximo vídeo aqui no canal.